Então, vamos pegar o livrinho de matemática aí, e lá na página inicial de frações. E aquele não é para copiar? É um estudo, né, Fernando? Eu até estou gravando essa aula, e se você achar melhor copiar, é bom, né? O Tá. nosso livro, ele vem começando com leitura de frações. Então, como que realiza essa leitura de frações? A professora, ela deu uma introdução no PowerPoint, ele está lá na plataforma. A introdução de fração você pode pegar lá no PowerPoint, né? Que é o básico mesmo, que a fração, por não ser um número inteiro, aí forma-se a fração, e aí, para a gente entender a fração, a gente ilustra, né? Com desenhos, com figuras, para você entender que parte que foi retirada, que parte que ficou, para fazer aí as frações. Então, existe a leitura das frações que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente não entende como que faz essa leitura de frações. E aí o nosso livro, ele trouxe essa leitura de frações. Na introdução, a professora coloca lá para vocês, ó, que o número que fica em cima, ele é chamado de numerador. E o número que fica embaixo, ele é chamado de denominador. Como é? Tá bom. Outra coisa importante que eu vou colocar aqui, aí depois eu espero um pouquinho, tá, Lucas? Que para formar uma fração, precisa de um traço, né? Vou fazer aqui, ó, o traço. E este traço é muito importante. Não pode deixar de escrever o traço. E além dele ser muito importante, ele representa a divisão. Agora eu vou esperar um pouquinho para vocês copiarem aí esse resuminho que a gente está fazendo. Eu vou marcar aqui de vermelho os títulos e as partes importantes, tá? Aí você pode marcar com um marcador de texto ou fazer um sublinhado aí no seu caderno, tá bom? Uhum. Tô. O tamanho da letra tá bom, gente? Uhum. Tá. Aqui eu vou colocar exemplo. O que é exemplo? Exemplo de uma Calma aí, fração. professora. Tá bom.
Professora, como que é para fazer esse traço? É muito importante. Você coloca o traço aí. Ah, Esse tá. tracinho aqui. Você vai querer transar na saia? Não, eu estou aqui esperando. Ah, tá. Podemos continuar? Há muito tempo. Ah, Sim. porque eu fiquei esperando. Aqui, o exemplo é, então, um número que representa o numerador, que fica em cima, vem o traço, né? E um número que representa o denominador, aqui embaixo. Aí, quando você forma esta fração, você está formando a leitura dela, né? Então, como que eu vou ler essas frações, professora? Então, aqui, ó, eu vou formar mais uma. O traço vendou, gente. Peraí que eu vou tirar aqui uma parte do traço. E aí, olha, é um número acima do traço, um número abaixo do traço, formando as frações. E aí vem a dificuldade da leitura. E o livro traz aí, do quinto ano, primeira coisa, como que se lê, né? Então, agora, a gente vai aprender a ler essas frações. O numerador, a gente lê o número normal. Então, a dica aí, ó, né? O numerador, a leitura é o número normal. Quando é o denominador, a leitura é diferente. O denominador, nós não fazemos a leitura normal, não. A gente realiza a leitura com os números ordinais. Então,
É e não é, né? Porque a gente usa até um certo ponto os números ordinais. Depois chega a outro ponto, a gente vai usar o número mais a palavra dozeavos. Então, o denominador tem dois tipos aí de leitura, né? Com os números ordinais, alguns, né? E depois usa-se o número normal mais a palavra avos. Esse avos assim, ó, bem normal. Avos, Professora, sim. eu perdi por um tempo na conexão. Será que você pode subir lá em cima e deixa eu tirar uma foto? Muito obrigada. Então, o numerador, a leitura do número é normal. E numerador, a leitura do número é normal. Quando chega no denominador, a leitura é com os números ordinais e depois se usa o número normal mais a palavra avos. Então, aqui, ó, vamos dar exemplos agora, para treinar essa leitura aí, ó. Exemplos, né? Um barra 5. Gente, eu vou fazer assim, porque anda mais rápido. Porque esse trem de põe em cima, põe embaixo, é complicado aqui no Word. 1 barra 5 é o número normal em cima, 1. O número ordinal embaixo, 1 quinto. Então, outro exemplo que podemos colocar 3 barra 4. Agora deu certo. Hora dá, hora não dá. 3 quartos. Ó, então, é o 3, o número normal em cima. Quarto. O número ordinal. Só que tem momentos que não vai ser esse número. A gente usa os números ordinais até o 9. Então, vou pôr aqui, ó, 4 barra 9. Aliás, até o 10. Até o 10 é números ordinais, né? Então, aqui, ó, 4 barra 9. Então, é 4. Lucas, desliga seu microfone, tá chiando. 4 nonos. E eu vou colocar o exemplo aqui do 10, que até o 10 a gente usa como números ordinais. Então, aqui, ó, 5 barra 10. 5, aí você escreve assim, ó, 5 décimos. Tá? Outra hora que a gente usa números ordinais é quando é centésimo e milésimo. Então, aqui, ó, 20 barra 100. Vem de centésimo, ó. Então, a gente escreve 20 centésimos. Então, eu estou dando exemplo aqui quando a gente usa os números ordinais, ó. Vou dar só mais um e vou esperar vocês copiarem, tá? Vou pôr 12 barra 1000. E o 100, Jaqueline? Só colocou 20.
20/100. Tá. 20 centésimos. 12/1000. 12 milésimos. Então, esses são os exemplos com os números ordinais. Ô, Jaco, você pode subir um pouquinho? Assim? E vocês vão falando Tá bom. quando vocês vão terminando. Desce lá, eu só tô no 12. Espera só um minutinho, Márcio Miguel. Aí eu volto para baixo para o seu colega copiar e você copia também. Eu tô precisando voltar lá embaixo também. Você pode subir rapidinho no exemplo de cima? Só um minutinho, que aí eu vou subir mais ainda. Vocês têm que acompanhar junto com a professora. Mas aí eu te desce quando você terminar. Eu acho que vocês estão copiando tão pouquinho, mas tão pouquinho, que aí Eu quando tava tem que junto com você. copiar- Ah, não, Jaqueline, não faz isso comigo, não. O meu lápis tá menor do que não sei o quê. E eu tinha um lápis maior, mas aí eu tenho mania de sumir o lápis, eu sumi o lápis. Aí agora eu tô usando esse pequenininho, eu tô custando escrever esse trem. Não, é mó bom escrever com pequenininho, você ficava com pequenininho. Nossa, eu gosto de escrever com um lápis grandão, ele filma mais na minha mão. Bem melhor de escrever. Eu tenho mania de pegar o lápis pequenininho e começar a jogar fora. Aí eu não consigo. Aqui, é porque Eu também... odeio apontar lápis pequenininho. Uma coisa que eu odeio, custa apontar Não um lápis pode apontar, não pode nem cair, né? Ô, professora, E quando o apontador masca o lápis? professora, tá vendo a caneta? Aí é ruim. Eu Vai aí tirar não a estou ponta. vendo nem em chat e nem câmera, porque eu estou compartilhando o Word. Volta lá no 2, professor, pra mim, por favor. Eu também tô precisando ir lá. Posso descer aqui, Júlia? Ele tinha um Então, lápis vamos lá. desse Pode, Jaque. tamanho. Nossa, e um dia Vamos que eu tentar agora, ó. tentando escrever com lápis Eu desse estou tamanho. esperando. Peraí, Marcelo. Depois eu Pensar, não, porque o meu resumo dizendo aqui, ó. Olha, vamos fazer o seguinte. Eu esperei um tempão lá, né? Até eu estar assim, professora, a câmera tá travada, de tanto que eu esperei. Agora eu tô indo e voltando aqui, todo mundo agora copiando junto com a professora. Então, aqui agora, eu vou dar exemplos de usando o número com a palavra avos. Gente, vocês acham que esse estudo de leitura de fração não é importante? Ah, isso é facinho, professor. Isso é importante. Inclusive, é um momento de vocês estudarem também a escrita correta, né? Porque isso é muito cobrado, tá? A escrita correta e a leitura de fração. Então, agora eu vou dar exemplo aqui como se usa avos. Eu vou começar aqui, ó, 3/11. Começou no 11, é avos, ó. O número de cima normal, nossa, 3, 11 avos. Então, aí você, nossa, não tem acento. Você observa aí que você vai começar a escrever a palavrinha embaixo, normal, 11, só que você tem que escrever avos, tá? Outro exemplo, olha, eu vou pôr aqui 11/22. Como que eu leio essa fração, professor? 11, 22 avos. Outro exemplo, 6/12.
6, 12 avos. Então, agora, essa leitura eu acho que ficou bem clara para vocês, né? É ter atenção e memorizar. Matemática tem regras para memorizar e é o que a gente tem que fazer, memorizar, tá? Terminando essa leitura aí de números, o nosso livro inicia, né? Fração de uma quantidade. O que é fração de uma quantidade? É quando você recebe uma quantidade e aí você quer saber a fração dessas quantidades. Então, é de acordo com probleminhas, né? São probleminhas que vocês vão ter que ler e interpretar. Pequenino, quem é Moss Fake? É o Fernando. Ou o Francisco, quer dizer. Francisco, falou que é o Francisco. Ô, professora, se desliga o chat lá, que eu estou conversando sobre isso. Gente, Nada a ver. pois é ótimo acontecer isso, Lucas, porque eu estou gravando, né? Falei que eu estou gravando, que é para ter silêncio, que eu não estou vendo câmera e nem chat. E as mensagens também são gravadas. E as mensagens também são gravadas. Então, aqui, ó, eu vou desligar aqui, já que eu tenho o botão, né? E quem tiver aí conversando outra coisa, pensa aqui na fração. Então, eu vou colocar o título, fração de uma quantidade. Vocês colocam o título aí, tá? A fração de uma quantidade é porque a gente vai fazer assim bem direto, tá? Para andar um pouquinho mais rápido para o nosso estudo render aqui, que a professora está querendo ensinar outras coisas. Você dá um número e uma fração. E desse número você vai descobrir quanto que corresponde a quantidade dessa fração. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um número inteiro. Então, fração de uma quantidade, porque tem a quantidade de um número inteiro. Então, a professora colocou aqui o 50, o número inteiro. E eu quero, desses 50, eu quero saber quanto é, vou até escrever a palavra quanto é 1/5 de 50. Tá vendo? Eu não vou pôr aqui que tinha 50 laranjas e eu quero saber quanto que é 1/5 de laranjas, não. Eu vou pôr 100 laranjas, 100 bolachas, 100 envelopes. Eu vou colocar o importante. Quanto que é 1/5 de 50? Isso é a fração de uma quantidade. Pode responder? Pode. Só que o que a gente vai fazer aqui, Márcio Miguel? Primeiro, a gente vai lembrar a regrinha. Que para resolver, né? Resolver esta atividade, esta questão, né? Precisamos seguir, né, a regra. Qual que é a regra? Alguém lembra? Eu dividi o 50 pelo numerador? Não, a regra não é essa, não. Você pega o 50, que é o número inteiro. Então, o número inteiro, eu não posso falar que é 50. Por quê? Porque pode ser qualquer número inteiro, tá? Então, é um número inteiro. Vou dividir pelo o denominador.
e multiplicar pelo numerador. Então, assim, é importante, ó. Precisamos seguir a regra. Um número inteiro, eu vou dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. E aí, nós vamos fazer a continha aqui agora, ó. Eu vou fazer em linha mesmo. Calma aí, professora. Tá. Só vou terminar de explicar e espero para copiar. Eu vou dividir em linha, como se fosse a forma de expressão mesmo. Vocês já até aprenderam expressões para isso mesmo. Começar a fazer as operações em linha e facilitar aí. Então, eu vou pôr 50 dividido por 5. Pode falar, Vezes né? 1. Essa é a forma que eu tenho que resolver. Só que aqui, ó, nós sabemos que se a gente for seguir a regrinha da expressão, ó, primeiro eu resolvo a divisão. Depois a multiplicação, não é tudo de uma vez, não. Então, ó, 50 dividido por 5 é 10. 10 vezes 1. Que vai ser igual a 10. Tá? Então, tem que fazer por parte, porque se mudar o número aqui, você fizer tudo de uma vez, principalmente se utilizar a calculadora, nós já testamos que fica errado, né? Na calculadora, principalmente, fica errado. Então, tem que fazer por parte. A calculadora tem que fazer por parte. Então, a fração de quantidade é isso, ó. Basicamente isso. Pode ser qualquer número. Você aplica a regra que você vai descobrir quanto que é a fração daquele número inteiro. Então, deu para entender? Geralmente, a fração de quantidade, gente, ela vem facilitando também aí as continhas, né? Porque fica complicado, por exemplo, se colocasse um número que não fosse divisível por 5. Nós sabemos que o 50 é divisível por 5 porque ele termina em 0. Mas se fosse 52, por exemplo, não era divisível por 5. Então, essas atividades colocam números divisíveis, corretos, exatos, para a gente saber fazer a conta, tá? Eles não colocam números que não são divisíveis. Então, aqui eu posso até dar outro exemplo aqui, ó, que ele coloca 80. Aí ele coloca 2/8, tá vendo? Aí, por que 2/8? Porque o 80 é divisível por 8. Para até facilitar a continha aí. Aí você já pega, ó, 80 dividido por 8 vezes 2. Aí vai dar 10 vezes 2. É igual a 20. Então, 2/8 de 80 é 20. Aí agora a gente vai iniciar Calma aí. uma outra parte, que um novo título que o nosso livro também vem trazendo. Então, a gente começou pela lei. Primeira coisa que a gente começou foi saber aonde fica o numerador e aonde fica o denominador. E a importância do traço, que indica a divisão. Depois nós aprendemos a leitura, né? Como realiza a leitura da fração. Agora nós aprendemos como que realiza a quantidade de uma fração, né? E vamos partir para aquela fração que representa o número natural. Então, é a fração aparente, que nós estudamos também já.
tô na minha última folha de caderno. Já? Já. Nossa, O professor. tanto de A minha não. A minha ainda falta. Deixa eu ver aqui. Não, a minha falta ainda isso daqui de página. Eu vou aproveitar O essa meu fração falta praticamente metade. que representa. Não, o meu já passou de metade. Tá. Olha a grossura que o meu tá. Mas, Miguel, conversa não, porque tá gravando. Vamos lá? Eu vou colocar um novo tipo. Fração que representa um número natural. O que é um número natural, gente? É um número inteiro. Então, essa fração vai representar um número inteiro, tá? Por isso que nós chamamos ela de aparente. Porque ela vai apresentar uma fração, mas se você dividir, vai dar um número inteiro. E aí, a professora que realizou com vocês a atividade prática, ô Lucas, eu queria que você prestasse atenção aqui, que a gente ficou confuso lá com os seus 6 morangos, mas aí eu aprendi a fazer uma fração, que eu acho que era o que você queria fazer, né? Pegando assim, o número 6 morangos. Só que para mim pegar os 6 morangos, Lucas, eu tenho que colocar no meu numerador a quantidade que eu piquei. Aí eu fiquei confusa, porque para dar 6 morangos, você tinha que ter picado 18 pedaços. E não 12. Aí, por isso que quando a gente vai dividir, a gente tem que dividir, às vezes, em pedaços iguais. Não é sempre que a gente consegue, né? Ô, gente, eu tô subindo, tudo ok aí? Ó. Tava precisando descer, né? Na verdade, eu tô perguntando se eu posso descer, né, Lucas? Pode. Então, vamos lá. Fração que representa o número natural. A fração que representa o número natural é a fração aparente. Então, é quando a gente utiliza vamos supor, por exemplo, todo o morango ou todo o chocolate. Então, ou se não, a gente distribui tudo que a gente tem na mão. Então, ela vira um número natural. Então, por exemplo, aqui, olha, a professora vai começar com um desenho. Não tem jeito, vou ter que começar com os desenhos. Então, eu vou inserir. Eu acho que vai ser mais fácil pela tabela. Vai ter que desenhar? Fração tem que desenhar, não tem jeito. Vou colocar assim, ó. E esse daqui, esse risquinho aqui que tá em negrito? Não, é esse risquinho assim, meio de leve. Esse risquinho meio de leve. Professor. Não é nada não, isso aqui é planilha. Estilos de tabela. Ah, mas esses risquinhos mais de leve não preciso fazer não, né? Não, é só isso aqui, ó. Você vai fazer uma coluna, não, uma linha e dividir em 5 partes. 1, 2, 3, 4, não, em 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós sabemos que o número que eu divido a quantidade é o denominador. Então, suponhamos que isso aqui, ó, é uma barra de chocolate, tá? Suponhamos. Ai, não era para dobrar. Espera aí que eu vou voltar. Suponhamos que é uma barra de chocolate. Então, essa barra de chocolate
ela foi dividida em Ô, 6. professora, tem problema você sem régua? Sei não, fica mais Porque bonitinho com régua, né? É porque eu não achei a minha. Usa o lápis. O lápis dá pra gente riscar assim mais retinho. Eu, quando não acho a régua, eu uso o lápis. Então, a barra de chocolate, ela foi dividida em 6 partes. A parte dividida, ela sempre... Vou escrever aqui, ó. A parte dividida sempre representa o denominador. Isso aqui é outra coisa que vocês têm que memorizar. Porque não dá... Não dá. Tem que memorizar, porque não tem outra forma. Porque senão você vai confundir na hora de montar a fração. Então, eu aqui tenho uma barra de chocolate, foi dividida em 6 partes. O que que eu vou fazer? Eu vou distribuir essas 6 partes a 6 colegas meus. Então, o que que eu tenho que fazer? Colorir. Aqui que colore, ó. Ó, vou colorir as 6 partes. Por que que eu colori as 6 partes? Porque eu vou distribuir todo o meu chocolate. Então, a parte colorida, a gente sempre fala a parte colorida, mas tem que ter atenção, tá? A E parte... bota um pouquinho aí pra gente colorir, Jaqueline. Tá, eu vou só escrever aqui, ó. A parte que considero... Porque eu tenho que falar que eu considero, porque falar colorir não fica muito correto, não. Então, a parte que considero, né, é a parte que eu vou distribuir para os meus amigos o chocolate. Ele representa o numerador, né? Então, a parte que considero é o numerador. Sabendo essa regrinha, aí você monta a fração. Então, eu divido, o chocolate ele veio dividido em 6 partes. Então, a primeira coisa para você representar a fração é o traço. Só que eu acho que a professora, vamos ver se eu consigo fazer assim. Então, a parte que eu considerei foram 6. Tá vendo? Eu não consigo. Vai ter que ser daquele outro jeito mesmo. E a parte do chocolate, ela veio dividida também em 6 partes. E eu distribuí todas essas 6 partes aos meus colegas. Com isso, como o traço representa a divisão, o que que acontece aqui? Acontece que 6 dividido por 6 é um inteiro. Então, é uma fração aparente. Por quê? Porque ela representa o inteiro, que era a minha barra de chocolate inteira aqui, com 6 quadradinhos. Então, ela representa um inteiro. E aí a gente chama essa fração de fração aparente.
aparente. Professora, Agora, eu vou ensinar duas coisas importantes, porque além de ensinar o que é uma fração aparente, a professora vai ensinar o que é uma fração própria e imprópria. E o nosso livro aqui, ele não menciona até o momento. E ele tinha que mencionar aqui, ó, junto com a fração aparente, o que é uma fração própria, o que é uma fração imprópria. E própria e imprópria faz parte da matéria do 5º ano também. Então, às vezes a professora sempre completa mesmo com mais alguma coisinha, igual na aula de geometria, né? Sempre trago um pouquinho a mais do conteúdo, né? O que a gente vê que está faltando, a gente vai trazendo. E nesse momento aqui, eu vou querer ensinar vocês o que é própria e imprópria. Mas primeiro, vocês têm que saber direitinho o que é aparente. Então, tem uma outra fração aparente que a gente vai estudar aqui agora e entender. calma aí, professora. Deixa eu Tá copiar. bom. Eu vou fazer só o desenho, pode, para adiantar? Que vocês fazem mais rápido com lápis do que Eu tô colorindo o gráfico. eu vou ver se eu faço ele. Vou inserir e vou dividir aqui. Vou inserir 3 quadrados para ficar mais fácil para vocês. Gente, fração tem que ter muita atenção, principalmente aqui a professora ensinando online, né? É mais complicado mesmo, mas vamos tentar, né? Eu vou fazer esse aqui bem simples, olha, só dividido ao meio. E vocês podem ir fazendo. São 3 retângulos e todos 3 vão ser divididos ao meio, tá? Vou esperar vocês desenharem. Fala ok para a professora na hora que vocês terminarem de desenhar. Eu já terminei. O chat está desativado. Isso é bom. Então, essa fração aqui, a gente vê quantos inteiros. Oh, só mais que que terminou, a gente não, calma.
Professora, você vai colocar essa gravação na plural? Vou colocar na plural. Professora, eu preciso colorir? É importante que você colora, porque a gente vai considerar aí todas as partes. Mas colorir tudo com uma cor só ou Uma só? cor só, Ah, tá, beleza. Então. bem rapidinho, tá? Esta fração aqui, aliás, este desenho aqui, representa 3 inteiros. É como se fosse 3 bolos inteiros ou 3 bananas inteiras, né? E aí, vocês imaginam, eu tinha 3 bananas e dividi cada banana ao meio, tá? E aí, agora, a gente vai ter que montar a fração dessa figura aí. Como que eu vou montar a fração dessa figura? Alguém sabe me dizer? Porque quando é uma figura só, é fácil, né? É como a professora ensinou aí, ó. Era uma barra de chocolate com 6, né? Divisão de 6 quadradinhos. Eu distribuí a 6 colegas e aí eu distribuí o inteiro. Agora, quando é mais de uma coisa, mais de um elemento, no caso aqui, 3 bananas, como que eu vou formar essa fração? Eu vou contar quantas partes de banana deu. Então, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, deu 6 partes de banana. Então, é as partes que eu vou considerar. Essas 6 partes aqui, ó, eu utilizei lá no meu prato decorativo. Então, ela vai para o numerador. Por que ela vai para o numerador? Porque as partes que eu utilizei no meu prato, que eu considerei no meu prato. Agora, são quantas bananas? 1, 2, 3 bananas. Então, aqui, ó, vai para o denominador a quantidade de bananas. Ok? E aí, a gente vê que forma, né? Jaqueline? Aqui eu errei. Apaga aí 3. Apaga o 3. Não é isso. Por isso que eu tô aqui pensando. Na verdade, são 6 pedaços, certo, gente? 6 pedaços. Tá vendo como é que a fração é perigosa pra gente errar? 6 pedaços que deram as bananas divididas ao meio. E o meu numerador é a parte que eu dividi. Quantas partes que eu dividi? O meu Tem denominador. 2 Cada partes. banana. Isso. Então, aqui é a quantidade de partes que eu dividi. O denominador é a quantidade de partes que eu dividi. E aí,
vamos ter o resultado de 3 bananas inteiras. Ô, professora, Sim. eu vou tentar reiniciar minha internet que tá travada, pera. Ok. Então, aqui, olha, tem que ter muita atenção. Eu tinha 3 bananas inteiras e dividi ao meio cada banana. Então, em 6 partes que eu considerei, é meu numerador, dividi em 2 partes, e aí vai dar as 3 bananas que eu peguei. Então, a gente chama aqui também de fração aparente. Porque a fração aparente é aquela fração que resulta em inteiros, em um número natural. E aqui teve 2 formas de representar, tá? Com vários elementos ou com um elemento só. Quando for vários elementos, eu vou escrever aqui, ó, para a gente não esquecer mais e nem vocês, ó. Como forma a fração? O numerador é a quantidade considerada. O denominador é as partes, quantas partes dividir cada banana. Então, aqui, ó, tem que ter cuidado para você não escrever 6 partes, tá? É só 2. Ó, 1, 2. Então, o denominador é quantas partes dividir cada banana. Cada banana eu dividi em 2 partes. E aí, ela pode dar um resultado que seja inteiro. Se der o resultado inteiro, é porque é uma fração aparente. Ok? Agora, eu vou ensinar vocês o que é uma fração própria e imprópria, antes de começar aí o próximo estudo nosso. A fração própria é bem simples a regrinha da fração própria e imprópria. E às vezes pode acontecer, gente, que a fração seja aparente e imprópria ao mesmo tempo. Então, tem que ter muita atenção, mas com prática, explicação, estudo, a gente vai entender. Então, primeira coisa aqui, vocês colocam assim, ó, fração própria. 2 pontos. E põe o tipo como se fosse vermelhinho. Porque aqui em cima nós estudamos a aparente. A aparente deu para entender, né? Ela dá um número inteiro. Por isso que ela é aparente, porque, na verdade, ela é um número inteiro, ela não é uma fração. Jaqueline, você pode voltar para debaixo? Sobe um pouquinho, Jaqueline, porque eu tô copiando lá em cima ainda. E é fração própria? Isso, própria. Pronto. Posso continuar? Calma aí. Pode descer aí. A fração própria
é quando, presta atenção a regrinha, você vai ter que saber a regrinha, tá? Quando você for dividir, e aí dá menor que um número inteiro. E aí, o que acontece? O numerador sempre vai ser menor que o denominador. Então, aqui, olha, eu vou explicar aqui de uma forma bem simples, ó. Deixa eu escrever de preto. Professora, você pode voltar um pouco para cima, por favor? Ok. Assim? Porque eu ainda estava tentando fazer a fração ali. Professora, falta muito ainda? Professora, se quiser continuar, eu já tirei o print aqui. Tá? Tá. Então, aqui, a fração própria e imprópria. Vamos voltar lá. 1/2. O que é uma fração própria? É quando o seu numerador é menor que o seu denominador. Então, o que acontece? Como que eu sei, professora, que o número aqui vai dar menor que o inteiro? E quando você divide 1 por 2, vai dar vírgula, tá? Vai dar meio e meio, 0,5 e 0,5. E aí, o que acontece? Esse número é menor que um número inteiro. Todo número que tenha vírgula, ele é menor que um inteiro. Só explicando aqui mais ou menos, para vocês entenderem com mais clareza, é assim, ó. 0,5, eu vou usar o sinal de menor. Deixa eu ver onde está o sinal aqui. Menor. Tem 1. E o 1 é um número inteiro. Se eu colocar aqui, ó, 2,5, ele vai ser menor que o 3. Então, quando você olhar o numerador, ele é menor, você vai dividir com o denominador que é maior, sempre vai dar vírgula. Sempre vai dar um número decimal, que daqui a pouquinho nós vamos aprender isso aqui, ó. Não precisa assustar. Nós vamos aprender isso aqui, ó. Então, porque ele vai pedir para você transformar a fração em um número decimal, tá? Então, você não precisa assustar, não. E aí, o que vai acontecer? A fração própria é você pensar o seguinte, toda vez que você for dividir esse número menor aqui pelo número maior, vai dar um número menor que o inteiro. Sempre vai ter uma vírgula. E essa vírgula sempre vai ser menor que o inteiro, tá? Então, é importante você saber o que é uma fração própria e imprópria, tá? A própria é bem simples, olha. O numerador... Hoje, que sabe esses negócios que você fez aí agora? O numerador é menor que o denominador. Escreve isso aí que é importante. Ai, gente, peraí que saiu minha fração aqui. Eu vou tirar a fração e pôr ela embaixo. O numerador é menor que o denominador. E aí, é isso aqui, ó. Eu não vou aprofundar, não. Isso aqui vai aprofundando lá no colégio. Vocês têm que saber só isso aqui, o básico, tá? Por isso que eu tô passando. O livro de vocês nem passam isso. Mas, eu tô passando, porque na hora que você chegar lá no 6º ano, minha professora já ensinou o que é própria e imprópria. Aí o professor vai seguir com o aprofundamento, tá? Por isso que é importante a introdução aqui no 5º ano. O professor, a partir do 6º ano que começa o colégio? Isso, e aí começa a aprofundar as matérias.
Aí, quando o professor chegar lá e falar com você, vamos estudar fração própria e imprópria, mas aí ele vai falar com mais detalhes, aí ele está aprofundando aí com vocês, mas aí você já sabe que a fração própria, o numerador, ele é menor que o denominador. Vou pôr o exemplo aqui, ó. Agora, eu vou falar da fração imprópria. Vamos falar sobre a fração imprópria. Por que que às vezes pode ser imprópria e aparente ao mesmo tempo? Vocês vão entender aqui agora, tá? Porque a imprópria, ela, o numerador é maior do que o denominador. Só que aí vai acontecer momentos que vai ser as duas, né? Que ela vai ser imprópria e aparente. Então, as frações impróprias, elas são maiores que o inteiro. Ou seja, o numerador é maior que o denominador. Então, aqui, ó, o numerador é maior que o denominador. Vou colocar aqui o pretinho. O numerador é maior que o denominador. E aí, a gente vai colocar o exemplo. Por exemplo, 10. E aqui eu vou colocar 10 terços. Por quê? Porque eu quero mostrar para vocês que aqui não precisa dar número inteiro igual aparente. Tá? Ela pode ser sem ser número inteiro, pode dar vírgula, né? Porque se eu vou dividir 10 por 3, vai dar 3,33. Então, ela pode ser com vírgula. E aí, o que vai acontecer? Sempre na imprópria, o numerador é maior que o denominador. E na própria, o numerador é menor que o denominador. Só memoriza isso. E quando que ela vai ser imprópria e aparente? Eu posso falar? Pode. Eu só sei da imprópria. Imprópria é que quando o numerador é maior que o denominador, e a aparente. Aqui vai ser as duas, olha. Como que vai, que fração que vai ser as duas? Se eu pedir para classificar em própria, em aparente, como que você vai classificar aqui imprópria e aparente? Quando o numerador é maior que o denominador e dá um número inteiro. Então, aqui na imprópria não deu o número inteiro, mas se acontecer de dar um número inteiro, ela vai ser imprópria e aparente. Professora? Sim. Falta muito para acabar o resumo? Olha, eu vou fazer o resumo até 8h30. O objetivo aqui é durante o horário de dúvidas. É porque senão não vai caber no caderno, não.
Dá um jeitinho aí. Como que eu vou saber? Não pode parar e agora, Eu Jaqueline? vou colocar o 24 e aqui, ó, eu vou colocar 4. Então, ela ficou sendo imprópria por seu denominador ser maior, seu numerador, desculpa, gente, que troca de numerador e denominador. Quando o seu numerador for maior e o seu denominador for menor. E der um número inteiro. Aí você classifica como imprópria e aparente. Olha, nós estudamos até aqui, certo? Mas a professora, ela deu aquelas atividades que eu coloquei o gabarito lá na plataforma. Então, o resumo eu vou deixar até aqui, certo? Ó, o resumo Você eu vou pode deixar voltar até na aqui. fração em Ah, então pode ir pro recreio agora? Ô, Márcio Miguel, espera um pouquinho, eu tô gravando a aula ainda, eu não encerrei. O resumo eu vou deixar até aqui. Agora, eu vou fechar a aula, né? Vou desligar a gravação. E aí, eu vou abrir aquela folha de fração e vou passando aqui o gabarito e vou mostrando para vocês se vocês tiverem alguma dúvida em fazê-lo, tá? Vocês Mas podem que folha, Jaqueline? Só um minutinho, Márcio Miguel. Ô, Jaqueline, falta só mais um pouquinho ali pra me copiar. Eu só vou interromper a gravação aqui. Uhum.